dúvidas? Olá, minha gente, tudo bom? Oi, professora, boa noite. Vocês estão bem? Boa noite. Receberam o material que eu já mandei para vocês? O que aconteceu? Deixa eu falar para vocês. Material é o quê? São nossos artigos? Isso. Sim. Então, o que aconteceu? Eu já mandei para vocês com algumas alterações, tá bom? Mas a maioria eu coloquei assim que por favor, seguir as dicas que eu disponibilizei, tá bom? E aí agora vocês já trabalhem em cima disso e à medida que vocês forem resolvendo, já foram, né, arrumando, vão mandando para mim, tá? Para a gente poder estar fazendo essa troca. E eu também disponibilizei no portal da FAB essa norma da BNT 10.520. Essa norma, ela diz de como nós estarmos fazendo as citações. Tá bom, gente? Como fazer citação, e aí vocês podem estar seguindo, principalmente para fazer o referencial teórico. Aqui explica como que vocês poderem como fazer as citações. Tudo bem? Vocês estão vendo a norma? Sim. Então, né? Então, essa norma já se encontra no portal da FAB. E aqui está falando como que você pode fazer citação de citação, como colocar nota de rodapé, quando for referências, como tirar de jornais, como está mencionando jornais, legislação, tá bom? Então, é interessante vocês estarem seguindo, principalmente na hora de fazer o referencial teórico. Ok, minha gente? Hoje a nossa aula, assim como hoje, na sexta-feira, será mais para nós tirarmos as dúvidas dos projetos, tá bom? Porque a maioria eu já fui repassando, já fui passando para vocês. E quanto aos planos de negócio, nós precisamos... Eu também coloquei, já disponibilizei o plano de negócio do Sebrae. Eu sei que vocês não vão utilizar isso agora, nesse primeiro momento, mas é bom para que já fique para o próximo semestre. E também, no caso, o cronograma de quem irá fazer o plano de negócio vai ter que ser um pouco diferente. Então, eu sugiro que vocês peguem primeiro assim, o sumário do plano de negócios, tá bom? E vejam, né? Porque aquelas são as etapas que vocês vão ter que fazer para o plano de negócios. E aí vocês coloquem no cronograma, tá bom? Para o pessoal que irá fazer o plano de negócios, tá bom, gente? Entenderam? Tá bom. Tá? Entendi. Entenderam? Então, porque Entenderam, professora? Precisa fazer essas adaptações, porque não vai ser igual, né? O artigo e tudo. Então, até para que eu possa também, eu não sei se eu estarei com vocês no próximo semestre, mas o professor que estiver já pode também estar cobrando o cronograma de vocês, tá? Então, observem e já façam as adaptações necessárias. Ok, gente? Vocês têm alguma dúvida? Hein? Referente aos trabalhos. Assim, o que apresentou os trabalhos, eles não estão ruins, os pré-projetos estão bons, estão bem adiantados, né?
precisa apenas estar a problemática maior foi realmente a questão da introdução. A introdução, aquilo que eu falei, é algo que irá introduzir o trabalho, vai fazer com que, né, o leitor fique interessado pela leitura. Então, claro, há necessidade de fazer assim, né, um pequeno histórico falando sobre o tema, mas, na verdade, nós queremos saber realmente qual que é o objetivo, a metodologia que irá nos fazer ficar com desejo de ler o trabalho de vocês. Então, precisa estar um pouco melhor elaborado, né? E deixar isso, assim, por último. O que acontece também, gente, que é importante, referente ao referencial teórico. Eu vi que a maioria de vocês estão, assim, colocando o autor pensou isso, o autor pensou aquilo, eu tenho, né? E o que acontece? Nesse momento, nós não somos autores realmente, no referencial teórico, tá? Nós não aparecemos. Aonde que está a nossa capacidade de criação? É quando nós estamos conseguindo alinhavar, né? O que os pensadores, um fala, o que o outro fala, entendeu? Fazendo com que uma leitura fique concisa, né? Uma leitura limpa. Porque é ruim quando nós pegamos um texto com com muitas citações, parece uma coxa de retalhos, né? Não fica legal. Né? Então, assim, agora nós vamos ter a nossa capacidade criativa está estar fazendo esses links com os pensamentos dos autores, né? Para poder ficar uma costura bonita, uma costura agradável e não cansativa para quem vai estar lendo. É importante sempre nós utilizarmos o bom senso. Acabamos de escrever, vamos ler. Eu gostaria de ler um texto assim, né? Vocês têm que perguntar para vocês mesmos. Eu gostaria de estar lendo um texto dessa forma, né? Que forma que eu gosto de estar lendo um texto? Então, nós precisamos, né, colocar uma língua culta e estar alinhavando esses pensadores. É interessante que sempre eu faça, né, os meus parágrafos, eu coloque autores diferentes. Não é legal eu começar com Ribeiro e terminar com Ribeiro no mesmo parágrafo, né? Não é não, isso demonstra o quê? Falta de leitura, falta de aprofundamento do tema. Tá? E por quê? Também vocês não vão fazer uma fundamentação teórica, assim, com 5, 6, 7 páginas. Não, vocês não estão escrevendo artigo ainda, né? Mas já aquilo que eu falei, já tem que pegar os principais autores. Né? Sempre precisa estar fundamentando o que vocês vão escrever. Os conceitos, as palavras-chave que vocês vão colocar, né, do trabalho de vocês, né? Se eu vou falar sobre imposto, o que é imposto, né? O que significa determinado, né, nomenclatura, principalmente quando eu vou usar siglas, né? Eu preciso estar colocando a nomenclatura correta, já citando e falando sobre a mesma. Né? Se eu vou falar sobre logística, eu preciso falar o que é logística, eu preciso falar o que é modal, eu preciso falar assim, com um pouco mais de profundidade sobre a questão de gestão de recursos humanos, marketing. Então, assim, em vários trabalhos, eu sempre falei assim, ó, vamos conversar mais, porque às vezes eu não consegui entender o raciocínio, né? Nós precisamos o pré-projeto de vocês precisa passar por um crivo, né? De uma sequência lógica, onde todos que forem ler, não só eu, mas os outros professores, eles entendam o que vocês vão fazer, tá bom? Então é isso, tá? Nós precisamos também formular muito bem a pergunta, né? A pergunta é o coração da pesquisa, é o que você vai responder. Então, na verdade, é o problema da pesquisa. Então, isso precisa ser muito bem fundamentado, isso tem que pensar muito bem da forma como nós estamos elaborando, tá bom?
Alguma dúvida, gente? Boa noite. Eu nem cumprimentei direito, né, minha gente? Desculpa, boa noite, né? Passei para vocês o trabalho, não, né? Espero que vocês não está, os trabalhos estão bons, né? Só precisa de alguns detalhes, pré-projetos. Tem projeto ali que eu acho que já queriam estar fazendo tese de mestrado, né? De pós-graduação, com 3, 4 objetivos e 5 objetivos específicos. Falei, meu Deus do céu, pense o seguinte, 2 no máximo. É um projeto de pesquisa, é um artigo, o primeiro artigo, não sei se alguns já fizeram, mas eu acredito que muitos de vocês deverá ser o primeiro, então não precisa ter muitos objetivos específicos assim. Vocês não estão fazendo uma dissertação, aí até com dissertação são muitos, né, para poder estar se aprofundando, não leve isso não em consideração, pense bastante, vamos fazer 2, mas muito bem feitos, que já é o suficiente, que já vamos atender ao que nós estamos propondo pela faculdade, que é iniciar vocês essa vida acadêmica, né? Então, estão de parabéns, está bem adiantado, mas assim, nós precisamos correr. Acho que o principal, a maioria principalmente já conseguiu atender o objetivo, né? Que foi de escrever objetivo geral, objetivo específico, problema de pesquisa, a fundamentação teórica também, muitos estão adiantados, mas precisa de um pouco mais de aprofundamento, né? E a metodologia é só seguir aquela regrinha de bolo que eu falei para vocês e ir costurando com os autores, e o cronograma está pronto. Então, assim, e daí depois vocês vão retomar a introdução, porque vocês já fizeram todo o projeto, né? Então não está difícil, mas o que acontece? Nós temos que tirar o fator psicológico, né? Existe uma pressão muito grande referente à questão de projeto e o pré-projeto e depois o artigo, né? Aquilo que eu já falei para vocês, não tem porquê, eu acho que isso como que se fala? É lenda acadêmica, vamos apelidar assim, né? É uma lenda acadêmica, as pessoas precisam tirar isso na cabeça do nosso discente, né? Porque eu acho que isso é uma crueldade em nós estarmos fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de terrorismo, que na verdade não existe, não sei nem por que se cria isso, porque ao longo do nossa vida acadêmica nós já pesquisamos, nós já procuramos, na verdade nós só vamos estar dando um método, né, para essa pesquisa que nós estamos elaborando. Então, não precisa dessa questão, né, dessa pressão existente de que é algo assim, nossa, é meu artigo. Eu acho que tem que dar uma valorizada, claro, tem que dar uma valorizada, porque nós, como pessoas que estamos nos debruçando para poder estudar, eu acho que nós merecemos isso. Mas é só, né, minha gente? Não pode ser mais que isso. Nós não podemos sofrer para poder estar fazendo um trabalho como esse, que possivelmente vai ser o primeiro de muitos da vida que vocês vão estar fazendo. Né? Então, vocês podem seguir essa vida acadêmica. Depois, vocês vão poder, então, né? Esse é o primeiro de muitos, porque principalmente quem é professor acadêmico não pode ficar sem escrever, né? Então, eu acredito que vocês poderão estar fazendo isso. Então, né? Sem estresse, sem estresse. Vamos fazer isso. Eu estou aqui para ajudar. Vocês quiserem falar comigo, podem estar falando. Vou estar sempre à disposição. Né? Agora que eu já passei os processos, os projetos, pré-projetos para vocês, é só mandar, né? De novo, porque assim a gente vai. E também para não fazer um hiato muito grande, fazer um tempo, não é legal isso, porque esfria, né? Então tem que ser alguma coisa um pouco mais acelerada, porque parece que a gente fica pensando mais rápido, né? Mas assim, fiquei feliz de vocês estarem aqui, né? Até porque nós estamos fazendo uma aula para nós estarmos tirando as dúvidas, né?
E eu tô aqui para isso, gente. Vocês querem falar alguma coisa? Professora, Fale. já nessa primeira apresentação, por exemplo, lá está escrito que, tipo, um tema lá tem que ter uma página. Tem que já ter nessa primeira apresentação já essa uma página? Na apresentação, como assim? Eu não escutei direito a pergunta, Rose. Perdão. Pode repetir, por gentileza? Sim, nessa primeira parte do trabalho, por exemplo, se está escrito lá no modelinho que a senhora está colocando, a gente já tem que colocar já uma página, por exemplo, se está pedindo uma página, já tem que ter uma página agora? Agora Ou sim. isso é... Isso Ah, sim. entendi. Esse aqui é você está falando da introdução? Isso. Isso. No máximo uma página. Uma página e meia, que às vezes pode, mas tem que ter pelo menos uma página. Tá? Tá, entendi. Professora, tem uma dúvida em relação aos objetivos. Quem é? É a Bianca. Isso. Bianca, No qual caso é do mesmo o trabalho seu, perdão? é do aplicativo. Aplicativo? Eu não acho que eu não lembro de ter lido. Aplicativo, eu não te mandei o feedback, né? Ainda não. Mas você mandou, né? Mandei. Mandou, acho que eu fiz confusão com o da Priscila. Nada a ver, né? Mas acho que eu fiz confusão com o da Priscila. Mas, Bianca, você falou. Vamos à sua dúvida, por gentileza. A senhora falou aí em relação aos artigos que, no mínimo, 2 objetivos específicos era suficiente no plano de negócio. Também ou Também. pode ter? Eu ainda vou dizer uma coisa para você. Acho que no plano de negócio ainda tá muito. Eu vou dizer assim. Eu faria diferente o pré-projeto do plano de negócios, tá? Só que é o seguinte, eu peguei no meio do caminho. Então, já que está no meio do caminho, eu vou continuar assim, tá bom? Porque ele tá, assim, eu iria pedir diferente. Eu já ia pedir para vocês fazerem um sumário executivo, né? Algumas coisas já do plano de negócio, para poder estar auxiliando. Então, tá meio estranho. Tá, ele tá um Frankenstein, né? Ele é uma coisa assim, ele tá como um projeto de um plano de negócios com artigo, né? Então, Bianca, continua fazendo do jeito que você estava fazendo, tá bom? E aí, só dois específicos. Eu quero ver se então amanhã, até quinta-feira, eu já mando o seu, tá bom? Ok. Eu acho que ficou só o seu e eu não me lembro se da Roberta. Roberta, você já mandou? Mandou? A Roberta é o mesmo que o meu. Da A gente tá Bianca? fazendo junto. Ah, Isso. tá. Então vocês Professora, eu encaminhei o meu hoje também. Ah, Guilherme, então você encaminhou e aí nós vamos estar conversando porque você já vai fazer do método Outra forma. da outra Isso. forma, né? Então a gente já vai precisar estar reformulando um pouco diferente, né? Mas não se preocupe, nós vamos estar fazendo, viu, gente? Tá bom? Não vai ser apresentado e eu também vou explicar a situação, principalmente do plano de negócios, para a banca, tá? Para a banca, porque eles vão ver uma coisa assim um pouco estranho referente, mas não tem problema, eu vou conversar antes, né? E eu acredito que eles vão estar dizendo, principalmente de vocês que vão apresentar o plano de negócios, algumas situações, porque eles também eles não devem entender muito bem como que foi feita essa formatação, né, para apresentação. Mas eu vou conversar, não se preocupem. O importante é que vocês já tenham contato com o plano de negócios que eu já disponibilizei e já vejam, principalmente no cronograma, como que deve ser apresentado, tá? Porque, olha só, seria interessante do plano de negócios, em vez de vocês apresentarem introdução e tudo mais, vocês só fazerem um sumário executivo.
né? E já adiantaria para vocês não precisavam se debruçar sobre isso depois na apresentação, na hora da elaboração. Mas, né? Agora não dá para nós pensarmos, né, de uma outra forma. Nós vamos continuar. O negócio é esse. Ok? Ok, pessoal do plano de negócio? Fala, Ok, Priscila. professora, obrigada. Nada. Fala, Priscila. Boa noite, professora. Boa noite, querida. Então, professora, eu li o que a senhora passou, né? E eu também vi vários vídeos na internet, eu e a Rosa, mas nós estamos com dúvida quanto à natureza da pesquisa. Se o nosso tema, né? Se seria melhor a básica ou a aplicada. Mas, ô Priscila, vocês não vão fazer entrevistas e questionários? Sim, aí Então, no caso seria aplicada, né? Então, é aplicada, tá bom? Porque vocês vão fazer algo, né? Então, vocês vão aplicar tanto o questionário como a entrevista. Então, ela é aplicada, tá bom? Ai, sim, entendi. Essa parte a gente estava com dúvida mesmo. Porque, no caso, na aplicada, se encaixa as entrevistas, né? Essas ferramentas perguntas. que vocês estarão utilizando. Aí na básica também tinha a parte da E entra a teoria, bibliográfica, né? que é a bibliográfica. Então. Entendeu? Ah, sim. Entendi. Mas eu entendi a dúvida de vocês. É porque para poder vocês fazerem uma pesquisa aplicada, não tem como não fazer uma pesquisa bibliográfica. Né? Em todas as pesquisas, em tudo que nós iremos fazer, há necessidade disso. Até nos planos de negócio, eu tenho que fazer uma fundamentação teórica. Então, fique em paz referente a isso. Ah, verdade. Tá bom, então. Obrigada. Tá bom? Mais alguém? Hoje eu não vou estar falando sobre essa norma, tá? Porque é só para que vocês possam, não sei se vocês já possuem, e vão ter outras ao longo do nosso, não desse módulo, vamos dizer, não desse semestre, mas existem outras normas da BNT, como nós fazemos, que vocês vão utilizar na elaboração do artigo. Mas essa que eu achei interessante está demonstrando referente às questões de citação, né? Como é citação direta, citação indireta. Às vezes a gente tem alguma dúvida, né? O que é citação direta, o que é citação indireta? Todos nós temos. Toda hora eu fico vendo aqui as normas da BNT. E aí, até como estar mencionando e como estar citando dentro do corpo do trabalho, tá? Por isso que eu deixei aqui para vocês, para poder ajudar um pouquinho. Vamos lá? Mais alguém? Oi, professora, boa noite, é a Milena. Boa noite, Milena. Assim, da minha parte, eu não tenho dúvidas, né? É mais Aliás, para agradecer o feedback. o trabalho está muito bem feito. Você já está terminando o trabalho, né? Bem dizer? Só vou fazer alguns ajustes. Isso. O problema eu já sabia que eu ia ter que mudar, só que eu estava Eu só dei uma sugestão, perdida. né? Acho que eu gostei, acho que só vou modificar uma coisa e depois eu vou mandar para você dar uma olhadinha. Sim. Mas obrigada pelo feedback, eu estava ansiosa. Não, Milena, a única coisa também que eu falo é assim, você mencionou, citou, observe como que estão, agora que eu disponibilizei a norma, se elas estão, né, corretas, da forma como você está mencionando, citando, porque essas coisas sempre a gente, né, vai... Então, professora, a dúvida que eu fiquei também, sabe o que foi? Por exemplo, a maioria das citações que eu fiz foi eu tirei da biblioteca virtual da faculdade. E lá não tem número de página. Ah, não tem? Não. Nossa, nem no livro disponibilizado? Então, eu abri pela biblioteca virtual da faculdade. Sim. Aí, o que acontece? Eu abro pelo aplicativo, pelo celular, quer dizer, não aparecia. Aí eu falei, talvez seja por conta do celular. Abri também pelo meu computador e realmente não aparece número de página.
Ah, Aí eu fiquei, e agora? Aí eu até conversei com o professor. Ele, não tem problema. Faz a citação sem o número da página, só coloca o nome e o ano. Só que ah, aí eu falei, como que a pessoa talvez vai identificar que é uma citação direta? isso. Porque aí o que que Como que a pessoa acontece? identificar? Porque dá a intenção de que você está parafraseando, né? O que significa isso? Você Uhum, lê, você fecha o livro e você tira a ideia dele, mas você tem que da, mencioná-lo, né? sim, E aí a gente não coloca a sim, página, mas quando nós colocamos na íntegra, é necessidade de, até se for só de 2 linhas, a necessidade da página. Eu vou conversar com o sim. Yuri, tá? Tá, Sobre essa questão da biblioteca virtual, tá bom? Da tá bom, página e tá tudo bom. mais. Se não puder, aí você coloca, entendeu? Do jeito que Tá. realmente não coloca a página e tudo mais. Mas eu tenho medo, né? Vamos pensar sempre grande, né, Milena? Vai, o trabalho tá bom, Uhum. vamos, né, publicar. E aí depois nós publicamos e Vai ter aí problemas. pode ter problema, entendeu? Sim. De plágio e Tanto tudo que mais. tem um arquivo. Eu até tenho gravado um arquivo que eu mandei pro professor, eu até grifei. Tipo, o que eu tirei idêntico do livro, eu coloquei assim, e-book, 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 para me saber aonde eu tinha feito as citações diretas, né? Aí o Sim. professor, não, pode tirar e deixa só o ano e o sobrenome e o ano. Só que aí depois eu fiquei, como que a pessoa vai saber, né? Tipo, eu não ia saber mesmo. Se eu fosse ler, eu não ia saber que foi uma citação direta. Aí eu fiquei meio perdida. Não, mas até entendo a colocação dele, e assim, e a gente vai ter que ver isso, né? Eu vou só tirar essa dúvida com o Yuri para a gente ver se a gente consegue. Tem algum livro específico já que você pode estar falando? Ah, está na bibliografia, né? Eu vejo lá. Todos, Tá, então todos estão lá. todos, A maioria, a maioria foi da biblioteca virtual, porque eu estava tendo dificuldade para encontrar livros. Só consegui entendi. encontrar, acho que um do Chavenato, foi um do Chavenato que eu consegui pegar pela internet, e, e dois do Chavenato, eu acho. E outro de outro autor, que eu não lembro, mas a maioria é tudo da nossa biblioteca virtual, Entendi. da Saraiva. Tá, da Saraiva. Pode deixar. Eu vou estar conversando lá com o Yuri para ver se a gente consegue resolver isso. Para ver se consegue, viu, mulher? Não posso fazer garantido porque eu sou pior ainda do que essas questões de tecnologia, sempre é um problema para mim. Se vocês já observaram, né? Mas a gente está aí para aprender e para tentar pedir ajuda dos universitários, né? No caso são vocês. Tá bom, Eu obrigada. vou. Até mais. Tchau, até mais. Tchau. Mais alguém? Vamos lá, gente. Professora Marcelo. Oi, Marcelo, tudo bom? Gostei do seu trabalho, hein? O trabalho está muito bom. É um plano de negócios, mas ele dá um artigo interessante também, viu? Então, no começo ele era artigo, aí eu Hum, já até deu para me mudar para plano de negócio, e eu tô com dúvida agora, não sei se dá para estar mais para artigo ou plano de negócio. então você fez tudo para ser um artigo, tá muito legal, tá muito bom. Muito Então, legal mesmo. Dá para fazer um plano de. Eu não posso estar direcionando isso para você, mas tanto qualquer um dos dois você vai ter um bom trabalho. Vai ter um bom entendi. trabalho. Muito bem adiantado. Eu acho que já tá é só colocar. Acho que até metodologia você já trabalhou legal, né, com ela, tudo. O Eu objetivo fiz geral, o tudo, objetivo específico. Falei, nossa, tá tudo sem problema de pesquisa. tipo, eu fiz tudo praticamente num dia. A senhora falou data da entrega, aí eu não sei se ficou muito bom. Não, tá bom. Ah, sim, só precisa dar uma formatada. Eu acho que eu vou ter que mandar também para vocês as regras de formatação, né? Uhum. E que eu acho que é interessante, né? Vocês já possuem essas regras de formatação? Hein? Não. Não? Margem direita, esquerda? Então, vou mandar para vocês, então, as regras. Bom?
Tá bom. Regras dos artigos, porque assim vocês já fazem essas formatações, o parágrafo, acho que, né, para poder fazer tudo conforme as normas da faculdade, que tem as normas da faculdade, segundo os artigos que é apresentado no Congresso. Então, nós vamos fazer a formatação do trabalho de acordo com as normas que nós apresentamos no Congresso, tá bom? Ok? Template, que nós chamamos, né? Vamos fazer o template igual da FAB. Professora, Oi. se no segundo semestre eu não gostar do plano de negócio, eu posso mudar para artigo? Pode, porque acho que tu já tá fazendo os dois juntos. Então, Eu acho, Marcelo, que, bom, eu vejo o plano de negócios, assim, ele é muito trabalhoso mesmo. Por isso que, assim, quando do ano passado, quase todos os planos, não todos os planos de negócio que passaram na banca ganharam 10, porque, olha, vou dizer uma coisa, não é para falar não, mas ficaram shows, ficaram bons mesmo. E aqueles alunos se dedicaram pra caramba, porque dá muito trabalho. Não que o artigo não dê, vai dar também. Só que assim, o plano de negócios ele é mais detalhista, ele vem com mais detalhes. Então, mas nós tivemos também outros projetos, outros artigos muito bem elaborados, muito bons mesmo. E eu acredito que você, Marcelo, o projeto também está muito bom, dá para poder estar fazendo também um artigo. Qualquer um dos dois que você fizer, eu acho que vai ficar muito bom. Vai ficar muito bom. Tá? tá bom. Obrigado. Hein? Nada. Mais alguém? Olha, nós estamos a 7 minutos e 16 para acabar essa aula, tá bom? Terminando essa aula, há necessidade de eu abrir uma outra? Hein? Eu acredito que não, professora. Eu também não, eu prefiro usar o tempo para fazer o trabalho. Então, porque é o seguinte, aquilo que eu vou estar disponível para vocês no WhatsApp, né? Em qualquer momento, nós falei assim que eu virei personal, né? Não por causa de vocês, mas principalmente pelos demais alunos, né? Dos outros semestres. Vocês até que nem me incomodam. E deveriam, né? Porque é uma coisa assim que é um pouco mais complexo a atividade que vocês estão exercendo. Até porque não é uma coisa muito comum. Mas por isso que vocês podem ficar à vontade se vocês tiverem alguma dúvida. Eu vou procurar responder o mais breve possível, né? Porque, na verdade, eu também estou trabalhando no meu outro serviço, então a minha disponibilidade, eu tenho que ver alguns intervalos que eu possa estar respondendo, né? Porque, inclusive, eu não tinha mais nem grade para pegar a aula de vocês, e aí eu ainda peguei para poder estar ajudando, assim, tanto a instituição e como vocês, que são os queridos, né? É uma turma fácil de trabalhar, uma turma que eu já trabalhei antes, e eu sabia que vocês tinham condições de estar desenvolvendo, então eu sabia que não ia dar muito trabalho, né? Então, vocês podem estar me chamando, né, no caso de dúvidas, porque é aquilo mesmo que nós já fizemos no nosso calendário, né, gente? E nós precisamos estar arrumando para poder estar apresentando, né? E o mais breve possível. Deixa eu colocar aqui a minha bateria, que minha bateria está acabando. Tá? Então, se não surgir dúvida agora, aqui, enquanto nós estamos em aula, até 10h30, se eu não dormir... Peraí.
eu estarei disponível para poder estar passando alguma dúvida para vocês enquanto vocês estiverem fazendo as correções do trabalho, tá bom? Professora, Oi. então, eu vi lá a correção que você mandou, eu achei legal, eu já corrigi algumas coisas e até mandei de volta. Ah, Aquela parte que você aquela parte da fundamentação teórica que tinha em vermelho era de outro trabalho que a gente estava colocando como base. Por isso que estava lá, mas ignora. Eu fiquei tão Aí, confusa, Lucas. Eu falei não, assim, assim, eu esqueci de tirar antes de eu falei assim, Aí, gente, eu falei assim, por que ele vai falar de marketing? Mas tudo bem, não, pode ter marketing também para o serviço de consultoria, é, né? Mas não ali naquele primeiro momento, né, que começou, acho que tinha que dar uma não, introdução. Aí eu mas aquilo fiz, não tinha nada a ver mesmo. Aí a então única tá coisa bom. que ficou faltando, eu vou completar mais a fundamentação teórica e ficou faltando a introdução. Eu corrigi ela, mas o resto eu já arrumei, Ai, que bom. tá? Tá ótimo. Já Aí manda, porque conforme. assim, à medida que nós iremos terminando, vocês já podem se dedicar aos slides, né? E eu posso estar me ajudando um pouco mais daqueles alunos que podem estar com uma certa dificuldade, né? Sim, tudo Então, bem, é então. bom tanto para vocês quanto para mim. Tá. Era só isso, só. Aí quando a gente for atualizando, eu vou te mandando, só pra deixar. Isso, fica mais Tá? fácil. Tá bom, Lucas. Porque eu falei assim, eu achei tão engraçado aqui. Eu falei assim, não, isso aí tá meio estranho. Achei estranho até o fato de estar em vermelho, né? Está em Então, vermelho. Exato. É isso. Ai, então tá. Resolvido. Mais alguém referente à questão das correções que eu coloquei? Soraya, deixa eu ver se a Soraya está aqui. Não sei se tá. Professora, Eu já mandei o seu, Soraya. eu vi, então. É que assim, vou pegar ele para fazer, mas não, eu entendi até, mas eu vou ter que mudar, que nem você falou das citações, que eu não entendi muito bem lá que tem mais de 3 linhas, tal, e a justificativa. Eu vou ter que mudar isso? No caso, acho que você precisa só aprofundar e aproveitar as dicas, entendeu? Não se perde nada, não muda, principalmente na justificativa, para poder dar um pouco mais de fundamentação. Nas citações, eu não me lembro muito bem como que as suas estão. Se é mais de 3 linhas ou... Mais de 3. Mas logo em seguida, né? Uhum. Então, não é muito claro, principalmente no projeto. Se fosse numa monografia, até entende que não possa, mas é um documento curto para ter tantas citações diretas assim, entendeu? Entendi. Se fosse um capítulo extenso, em uma folha e duas, assim, até compreenderia, mas não para um trabalho assim de um pré-projeto que vai no mínimo, no máximo o quê? 10 folhas, né? É só isso, só por causa disso. Não que seja errado, viu, Soraya? Só estou falando que é um costume utilizado na academia. Entendi. Entendeu? Tá, eu vou pegar ele e vou dar umas ajustadas. Mas tá bom, viu? Onde que estava, assim, que você falou que travou tudo? Tá tão adiantado? Não consigo mais sair dali de onde eu parei. Não, mas você viu ali a metodologia, o que eu passei para vocês? Uhum. Então, segue aquele modelinho e o cronograma aí já se resolveu, já tá pronto. Mas aí eu não preciso, porque assim, a minha ideia ainda era continuar ali, porque eu quero mostrar mais coisas, entendeu? Falar de mulheres, mulheres, né, no mercado de trabalho.